Beijo da tia Fátima. Vamos lá. Nós temos um conteúdo aqui falando sobre adjunta de nominal e complemento nominal. E um exercício da página 119, apesar de eu ter passado para vocês nessa semana, para essa semana agora 120 a 125, eu estou voltando aqui na página 119 para verificar um exercício com vocês. Na questão 11 da página 119, leia os períodos abaixo. Então, nós vamos classificá-los como complemento verbal ou complemento nominal. Complemento verbal, evidentemente, completa-se de um verbo. E o complemento nominal de substantivo, adjetivo ou de advérbio. Então, vamos lá. A professora se encarregou da separação dos alunos em grupos. A professora, aí está em negrito, dos alunos. Então, a professora se encarregou da separação de quem? Dos alunos. Eu fiz uma pergunta para um nome, um substantivo. Então, eu estou completando o sentido de um nome, não de um verbo. Então, um complemento nominal. Ok? Vamos para a questão C. Elas vão preparar uma surpresa para a amiga. Está em negrito, uma surpresa. Elas vão preparar o quê? Uma surpresa. Eu fiz a pergunta para um verbo, o verbo preparar. Então, a resposta é uma surpresa. Eu complementei o sentido de um verbo. Então, não pode ser um complemento nominal, não é de um nome, é de um verbo. Então, aqui é complemento verbal. É assim que a gente faz, tá? Se eu complemento o sentido de um nome, seja ele substantivo, adjetivo ou advérbio, eu tenho um complemento nominal. Se eu complemento o sentido de um verbo nesse exercício, eu tenho um complemento verbal, ok? Porque os adjuntos adnominais, eles fazem o quê? Eles complementam o sentido de um nome, só que somente de substantivo. Tem que ter atenção, é aí, não confundir adjunta adnominal com complemento nominal. A adjunta adnominal vem sempre acompanhando um substantivo, tá? E ele é sempre ativo, ele nunca sofre nenhuma ação. Já o complemento nominal, quando ele está junto a um substantivo, ele é passivo, ele sempre sofre alguma ação. Essa é a diferença, para nós não confundirmos adjunta de nominal com complemento nominal. Um é ativo e o outro é passivo. Passivo, complemento nominal. Ativo, adjunta de nominal. Se tiver complementando o sentido de um adjetivo ou de um advérbio, não tem dúvida, é complemento nominal. Agora, o que pode confundir é quando nós temos complementando o sentido de um substantivo, porque aí pode ser adjunta de nominal ou complemento nominal. Agora, se for ativo, é adjunta de nominal. Se for passivo, é complemento nominal. Por exemplo, eu tenho necessidade de sossego. Eu tenho necessidade de quê? De sossego, tá? Eu tenho uma necessidade, eu estou sofrendo de alguma coisa, eu tenho essa necessidade. Então, ou seja, só pode ser complemento nominal. Eu estou recebendo uma ação, eu estou sofrendo alguma coisa. Não é ativo. Se eu digo assim, fui ao museu de cera. Museu de cera, tudo bem, eu estou complementando um sentido de museu, um substantivo, ok? Tá, perfeito. Mas eu não estou sofrendo nada, eu sou ativa. O cera ali não está sofrendo nada, foi um museu de cera. Eu tenho uma boneca de pano, tá? O de pano é uma adjunta de nominal. Não tem, é ativo, não está sofrendo nada. Deixa eu ver se eu tenho outro para vocês aqui. Aqui, ó. A D. Ele acredita no que faz e é imune a críticas. Ele é imune a quê? A críticas. Ele recebe essa imunidade. Ele sofre essa imunidade. Sofrer é um modo de dizer, né? Não está sentindo dor nenhuma, não. Ele recebe isso. Então, ou seja, aqui é complemento nominal. Aqui não é adjunta de nominal. E nem complemento verbal, porque eu não estou complementando o sentido de um verbo, e sim de um nome. Tudo bem? Tá, vamos para a página 120 que eu passei o exercício. A página 120 tem uma charge para vocês fazerem uma atividade, tá? Falando... Também, se são complementos, o exercício 16 está dizendo o seguinte, se vocês vão dizer se as orações abaixo
Acrescente as orações abaixo complementos adequados, indicando se são verbais ou nominais. Vamos colocar em prática o aprendido, né? E exercício também sobre isso. Na questão 19, nós temos pedindo para fazer uso de mas, M-A-S, mas com acento agudo, quer dizer, de ruim, né? E mais, que é um advérbio de intensidade. Então, mas é uma conjunção, me dá a ideia de quê? De oposição, uma ideia contrária. Saí cedo de casa, mas cheguei atrasado ao colégio. Oposição. Agora, as meninas são más alunas, adjetivo, né? M-A-S com acento agudo no A. Agora, eu quero mais doces, por exemplo. Intensidade, advérbio, mais. Eu quero uma maior quantidade. Entenderam a diferença? Vocês vão fazer exercício sobre isso. Página 120, página 121. Regência verbal e regência nominal, outro conteúdo. Regência verbal. Só que na página 121 são só exercícios, tá? Interpretação. Na página 122, nós temos falando sobre a regência verbal. Vamos para o exemplo. Tá logo na frente do cachorrinho que tem aí bonitinho aí. O cachorro fugiu. Sujeito, o cachorro. Fugiu, predicado. Eu tenho aí um verbo intransitivo. Ele não pede complemento. Eu posso dizer que ele fugiu do quintal, mas do quintal vai ser uma adjunta, vai ser um advérbio. Uma adjunta adverbial. Então, não é complemento verbal. A adjunta adverbial não é complemento verbal. Então, aqui é um verbo intransitivo e é um predicado. Letícia ganhou um cachorrinho marrom. Letícia ganhou. Ganhou o quê? Um cachorrinho marrom. Um cachorrinho marrom, objeto direto. Esse verbo ganhou é um verbo transitivo direto. Muito bem, isso é regência verbal, tá? Esse verbo ganhou, ele não pede preposição. O verbo de cima fugiu também não, porque ele é um verbo intransitivo. No finalzinho da página 122, eu não vou ler esse quadrinho todo. Vocês vão ler para vocês entenderem como funciona. Eu vou ler só o do primeiro, que é para vocês verem como é que funciona. É o verbo aspirar. Eu posso aspirar, por exemplo, aqui, ó, aspirei esse delicioso perfume. Aspirei, cheirei. Eu aspirei o quê? O delicioso perfume. É cheirar. Cheirou, cheirei o quê? Então, esse aqui, nesse contexto, é um verbo transitivo direto. Depois eu tenho aspirar como desejo. Eu estou aspirando, estou desejando alguma coisa. Então, eu tenho aqui, aspiro ao lugar de treinador. Aí, ele deixou de ser um verbo transitivo direto. Ele passou a funcionar nesse contexto, como um verbo transitivo indireto. E quem aspira, ou seja, de desejar, almejar alguma coisa. Eu aspiro a alguma coisa. Agora, eu aspiro o cheiro, o perfume. Transitivo direto. Eu aspiro, eu desejo aquele cargo, eu aspiro a alguma coisa. Aí o verbo já pede preposição, ele já passou a ser aqui nesse contexto um verbo transitivo indireto, que tem um complemento objeto indireto. Pronto. E assim vocês vão fazer os demais. Aqui nós temos alguns exemplos. 1, 2, 3, 4, 5. Além do que eu expliquei para vocês, nós temos mais 5. O mesmo verbo em contextos diferentes, com sentidos diferentes. O mesmo verbo em determinado contexto não pede preposição, e nesse mesmo verbo, em um outro contexto, trabalhando numa outra ideia, ele pede preposição. Então, na hora que vocês têm que ler isso aqui, entender, memorizar. Por quê? Porque dependendo da colocação na questão que vocês forem resolver, para vocês não se confundirem, se aquele verbo ali ele está funcionando como transitivo direto ou como transitivo indireto, ou como transitivo direto e indireto. Tudo bem? Página 120.
exercícios na página 123 e depois lá no finalzinho regência nominal. Na página 124 o processo é o mesmo, só que aí eu não vou fazer a pergunta a um verbo, vou fazer a pergunta a um nome. Então, exemplos. Vamos lá. Nós temos aqui na página 124, na janelinha verde, nomes e exemplos. Medo de, medo a. Não tenho medo de escuro. Não tenho medo de quê? Eu fiz a pergunta a um nome, então, de escuro. Então, esse aqui, o medo aqui, ele pede preposição. Medo de quê? Medo a quê? Aversão a quê? Olha como pede. Habituado. Ela já está habituada a este novo horário. Está habituada a quê? Olha o a preposição aí. Acostumado a. Maria já está acostumada ao colégio. Maria já está acostumada a quê? Ao colégio. Ainda não estou acostumado com esse frio. Não estou acostumado com o quê? Então, tem nomes que pedem preposição, tem nomes que não pedem preposição. Tem verbos que pedem preposição, tem verbos que não pedem preposição. Não são regidos por preposição. Outros são regidos por preposição. Isso é regência verbal e regência nominal. Vocês vão fazendo exercícios e vão se habituando a isso com o passar dos estudos e com os exercícios. Ou seja, vocês vão exercitando isso até se acostumarem, né? Na dúvida, consultem, lógico, né? Exercícios, né? Para vocês fazerem, e na página 125 também são exercícios sobre a regência verbal e a nominal, ok? Leiam com cuidado, estudem com calma e façam os exercícios, que vocês fazendo os exercícios com bastante atenção, vocês não vão encontrar dificuldades. Se houverem dificuldades, pode me perguntar. Professor, pode mandar no grupo. Professor, eu não entendi. Pode explicar de novo? Eu mando áudio para vocês. Beijo da tia Fátima.